Igreja Comunidade Somos Um. Olha que forte, estamos aqui mais um culto, mais uma Santa Ceia. Culto que o Senhor fala assim para ele: você é um privilegiado. Porque você está num ambiente bom e legal, onde Deus ele pode mostrar de mudar a tua vida. A pastora contou os testemunhos aqui, foi de repente que essas pessoas contaram o testemunho. E a pastora também contou aqui que teve a Copa, está tendo a Copa do Mundo, e o nosso time, o nosso país perdeu. Mas não posso falar não. Nos outros anteriores teve como do nosso país, teve ou não teve? Quantas pessoas lembraram? Quantas pessoas festejaram? Aí na casa do Senhor vai dar um glória a Deus, é só misericórdia do Senhor. Meu irmão, tem pessoas que eu já vi contar testemunho de causas impossíveis, e a pessoa não dá um glória a Deus para o seu Cristo. Não celebra que tem mais um país que faz de novo, que logo vai acabar. Esse momento já se acabou. É um momento passageiro, mas eu vou para o céu. Você adora o Deus que ele não é momentâneo. Ele está aqui para todo sempre, para nos guardar, nos abençoar. Assim diz o Senhor. É forte, amém, igreja? Você que é que nem eu, ama as escrituras sagradas. Pega elas em suas mãos, se assenta adorando a Deus. Abra lá no livro de Êxodo. Amor, não esquece que não. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos meditar nas escrituras sagradas. Aleluia. Achou não, glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3. Segundo livro da Bíblia. Vai lá no comecinho, passa Gênesis, chega em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Achou não, glória a Deus. Não achou, pedir ajuda e misericórdia. Todo mundo achou. Amém? Vamos ler, diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era o que, igreja? Não, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. E a sarça não era consumida. No versículo 3: e Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tire as tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de orar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão de Jesus, para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos jebuseus.
Amém? Amém. Só até aqui. Olhe para cá. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta. Acabei de tomar um remédio aqui para dor de cabeça. Como é que tá ali com o remédio aqui, vai? Misericórdia. Posso dar glória a Deus ou não? Glória a Deus. Redobra a tua atenção. A Bíblia está dizendo que Moisés, ele tem um chamado. E quando Deus chama, Deus primeiramente vai começar a se revelar. E ele não se revela à torta direita. Ele sempre vai se revelar para quem tem chamado. Amém, amém. Quem tem chamado, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus vai se revelar para você. Olha que forte. Moisés é aquele camarada que vocês sabem muito bem, conhece o texto, que a mãe faz um cesto, coloca ele no rio Nilo e deixa ele, porque existe um decreto: se nascesse menino, tinha que morrer, e se nascesse menina, tinha que viver. E vem Moisés para a terra, nasce, sem pedir, sem querer vir naquele momento que existia aquele decreto. Mas Moisés vem num tempo difícil, e é um tempo difícil, Pai. É um tempo difícil, meus irmãos, que Deus tem os seus meios para abençoar o povo. Moisés aqui está vendo um tempo difícil. Ele vem e a mãe tem que abrir mão dele. E quando a mãe abre a mão dele, coloca no rio Nilo, quando ele mora, o rio vai levando, ele vai para um palácio, ele cresce no palácio do egípcio. Agora ele aprende as coisas de lá do egípcio, as culturas de lá, as ciências de lá, também os rituais de lá também. A Bíblia diz que Moisés ele vai e começa a crescer, só que ele carrega um DNA de Deus. Ele carrega um DNA do povo escolhido de Deus. E quando nós carregamos o DNA de um povo escolhido de Deus, irmão, é questão de tempos para Deus te mudar a tua história. Moisés estava lá, aprendendo a cultura deles lá, aprendendo todas as sabedorias de lá, mas chegou um tempo que Moisés tem um DNA do povo hebreu. Ele vê um soldado egípcio judiando de um escravo hebreu, e ele não se contenta com aquilo e vê aquela situação. Ele vai e mata o soldado, e de ele matar ele fica com medo, ele foge para o deserto, e ele vai para o deserto, conhece a sua esposa, conhece seu sogro Jetro, e assim se vai. Ele começa a trabalhar com o sogro, ele começa agora a virar pastor. E dele virar pastor, eu vou entrar no texto agora, e a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era pastor de ovelhas. Olha que forte. Eu estava num monte de madrugada, meu irmão, foi muito forte. E ele e o diácono ali, na palavra de Deus, desenrolando um manto com a palavra, falando acerca de rebanho de pastores. Nós num monte de madrugada, 4 horas da manhã, o sereno caindo vai. E nós, Deus falou que nós, o espiritual da palavra, entre rebanhos e pastores. Você vai falar que a Bíblia de Gênesis Apocalipse vai falar que sempre tem um pastor e um rebanho sendo cuidado? Olha que forte. Aqui Moisés agora está apacentando umas ovelhas. Ele é pastor. E quando ele chega num lugar, a Bíblia diz que ele chega num lugar, ele vê num lugar chamado Horebe. E ele vê, Wagner, e fica assustado, porque agora ele está vendo uma sarça. E essa sarça, para quem não sabe, quem assistiu o filme do Faraó, do Faroeste, que está lá o cara de bang, que está lá aquela moita, que está uma que cai na pedra e o outro do lado de lá. Aí passa aquela moita, sabe? É aquela moita, aquela sarça. E a Bíblia vai dizer, relatar, que aquela sarça do deserto é seca. Quem já viu uma sarça, irmão, não é que nem um mato que a gente vai com pasto aqui. É um mato seco. Fácil de pegar fogo, mas também de se apagar, porque é rapidinho consumido. É ou não é? Essa sarça agora, Moisés olha e fica indignado, porque ela está pegando fogo, mas não está sendo consumida. Moisés olha e aquilo chama a atenção dele, e ele fica observando. Uma vez eu preguei: cuidado para onde você olha muito, porque se não for da parte do
do Senhor, a tendência é fazer você cair. Pegou ou não? Para onde você olha, a Bíblia diz que nossos olhos é a lâmpada da nossa alma. Se os nossos olhos são bons, o nosso corpo está em luz. Mas se os nossos olhos são os maus, o nosso corpo está em trevas. As Escrituras que vai dizer. Agora Moisés está vendo uma sarça, ela está pegando fogo, mas ela não está sendo consumida. Ele fala, tem alguma coisa de errado aqui. E aquilo chama atenção, e a Bíblia vai dizer que um anjo ali aparece. E ali o anjo começa a falar. Deus começa a falar através daquele lugar. Ali não acontece, Pai, uma coisa que muitas pessoas não entendem, uma palavra chamada teofania. Quem já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar. Eu sou um pastor que eu amo ensinar. Porque antes da gente ficar rodando no manto, falar em línguas, o que prevalece é o ensinamento. Porque a Bíblia vai dizer: o meu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. A teofania, meu irmão, é quando você vê alguém que é usado por Deus em revelação e depois a cada ponto vai. A pessoa chega e fala assim: rapaz, você não sabia de nada, nem você nem sua esposa, mas você descreveu tudo que está acontecendo. Ali é uma teofania, é Deus se manifestando em algo, ou uma pessoa. Olha que forte. Aqui acontece uma teofania na sarça. Aquela sarça, meu irmão, agora ela não está só pegando fogo, vai. E ela não está só sendo consumida, ela não se consome. Agora essa sarça começa a sair vossa de lá. É forte. Aí se eu e você, sozinho, com um rebanho de ovelhas, você ficava, você corria. Eu já tive no monte, de lá saiu rostado no meio do monte, demoníaco. E eu olhava para o lado e falava: meu Deus do céu, porque a minha posição é triste. Ali Moisés, ele nunca tinha visto, porque ele conhecia as coisas do Egito, as coisas de lá. Agora Deus quer se manifestar para ele, porque Moisés, ele carrega agora um chamado. E não tem como eu e você, meu irmão, você que tem chamado, você que levantou a mão para o céu agora, você que tem chamado, não tem como Deus te levar primeiro para o deserto. Ele vai te levar para lá. E de lá, ele vai fazer você ser um grande profeta. É ali que eu e você é destravado os dons espirituais. É a mesma coisa, a pessoa fala assim: pastor Aguinaldo, eu queria ser usado aqui com você e sua esposa para expulsar demônios. Amém. Mas está preparado para ir para os piores lugares aqui da terra? Pastor Aguinaldo, eu queria ter uma unção de cura, que nem vocês carregam, orar por pessoas, as pessoas serem curadas da noite para o dia. Amém. Mas está preparado para ir para o hospital direto? Hoje a nossa geração quer ter dons, mas quer usar o dom em bem próprio, a se promover, para virar status, para ter fama, e assim se vai. Mas os profetas da Bíblia, meu irmão, ele não tinha fama, porque onde ele chegava, vale, eles falavam a dura e verdade, e doa a quem doer. Se estava afastado da presença, mandava se converter. Se estivesse no pecado, mandava largar o pecado. Eu conheci um profeta na Bíblia chamado Isaías, ele pregou nu. E dele pregando nu, olha que forte. A Bíblia diz desse, um profeta pregando nu e pregando a palavra. Aí o povo se escandaliza. O povo vai, tipo assim, conjecturar se fez o texto, vai vestir roupa profeta. O profeta sabe o que o profeta falou, vai. Sabe por que eu estou pregando assim? Porque assim são vós que estão diante do Senhor, fazendo passar vergonha. Estou nus, não estou com veste especial. Eu conheço um profeta na Bíblia que ele casou com uma prostituta e Deus mandou ele casar com ela. E Deus mandou dizer: sabe por que o profeta casou com uma prostituta? Porque assim somos vós diante da minha presença. É forte isso aqui. A nossa geração, os profetas de agora, é assim: levanta a mão para o céu que é porta aberta, levanta a mão para o céu que tem bênção chegando, é só vitória, meu irmão. Primeiro vem a correção. Moisés aqui está sendo lapidado, ele está vendo um fogo, e a primeira correção que ele toma vai é o seguinte: ele conhecia as coisas do Egito, e ele está andando
de umas sandálias, e sobre as sandálias, os historiadores vão dizer que tinha um sol desenhado em cada par de sandálias. Não era uma Havaianas, mas tinha uma sandália egípcia, e aquele sol significava que ele adorava o Deus Ra. Mas quando vamos para a presença do Senhor, irmão, a gente e você levanta para o céu, vai ter que arrancar tudo que agrada aqui na terra. Moisés está dando com aquela sandália, e quando ele anda com aquela sandália, Moisés, você vê até a sarça, você vê até pegando fogo. A sarça pode até falar, mas ficar da mesma maneira você não fica. Eita! Mano, é forte isso aqui. Ouvir Deus falar, você vai até ouvir. Você vê a sarça pegar fogo, você pode até ver, mas da mesma maneira ele você não fica. Moisés está com a sandália, e quando ele vai tentar se aproximar para ver mais de perto, Deus vai dizer: opa, não se aproxima para cá não, porque aqui não é bagunçado não dá de tempo daí não. Aqui, quando você se aproximar, vai ter que arrancar isso aí que está andando. É forte. Aí se Moisés entra, posso falar mesmo isso? Se fosse na nossa geração que os pastores estão trazendo como padre da igreja, coloca a copa no telão da casa do Senhor, pensa e acha que está agradando a Deus. Moisés não está fazendo nada de errado, ele só está carregando mal que ele tinha que largar para trás. Assim como muitos de nós, tem coisa que você tem que largar para trás, porque não provém de você, é do Egito. E quando a Bíblia fala de Egito, fala das coisas do mundo. O Egito é lá fora. Que nem a pastora disse: o Brasil perdeu, o povo deve estar por aí, se acabando. E amanhã vai, a rotina rola do mesmo jeito. Dirigir não quer saber se você vai trabalhar às 7 horas ou 8 da noite. É verdade. Ah, vou falar, Jesus. É verdade. Lancelote não quer saber se você vai faltar amanhã, não quer saber. Se você gastou o pagamento na bagaceira lá para fora, e agora tem que correr atrás para pagar o aluguel, para pagar as dívidas, fazer a compra do mês. O povo não quer saber, não. É você e Deus que embora para cima. Mas vai fazer o quê? Investe muito por lá fora. Posso falar mesmo? Não? Pode. Moisés aqui, ele tem que largar as sandálias. Se ele quer se aproximar de Deus, olha, ele vai ter que tirar a sandália dos pés. Levanta a mão para o céu. O que tem de pessoa lá fora, assistindo o Copa do Mundo, fazendo as gracinhas lá fora, ele não deixando a sandália, tirando para fora e querendo se aproximar de Deus, mas está dizendo: se aparta de mim, porque eu não vos conheço. Mas agora eu e você, que já largou a sandália faz tempo, já largou as coisas do mundo faz tempo, é aí que nós cada vez se aproximamos da presença dele. Aleluia! É na atitude que a gente cada vez vai se aproximar demais dele. Moisés queria se aproximar, mas Deus falou: aqui não é bagunçado, tá? No terreiro lá, no Egito, lá era bagunçado. Mas aqui existem regras, existem princípios. Vai ter que tirar, primeiramente, as sandálias. Eita, é forte. Pensa alguém que está vendo algo sobrenatural. Que nem o diácono que foi comigo, sábado retrasado. Está sem dormir até hoje. Ele viu aqui no lugar, 2 horas da manhã, virar dia, no monte. Ele falou: pastor, quem vai ficar até hoje? Nunca vi um negócio desse. O que é isso? É a glória dele. É a presença dele. Aí ela faz o quê? Troca a glória para o futebol. Troca a glória para um momento passageiro. Aí depois ela faz o quê? Acabou a gracinha. Acabou, vai a gracinha do futebol. Acabou. Aí ela faz o quê? Agora vamos lá para a igreja pedir bênção. Cuidado, meu irmão. Deus te deu a vida. E o que você está fazendo com essa vida? Gastando tempo para quem? Foi você que levantou a mão e disse que você tem um chamado. E se você pegar o chamado, o primeiro lugar que Deus vai te levar não é o McDonald's, não é o Shopping Dom Pedro e nem o Divino de Santa Bárbara. É o deserto. Primeiro lugar que Deus vai te levar é deserto. Porque ali Deus vai te mostrar quem é e quem não é. É forte. Assim nosso Senhor Jesus Cristo também, quando ele se batiza pelo seu primo chamado João Batista, a Bíblia diz, vale, que o céu se rasga, uma pomba desce, representando o Espírito Santo, e uma voz brada: este é o meu filho amado, aquele que comprazo. Dali
palácio da doutora, dizem que ele é o rei do deserto de Israel, mas ele vai para o deserto e ser tentado por Satanás. Levanta a mão que tem chamado, aleluia. Levanta a mão que tem chamado, oh glória. Se prepara. Se você não chegou na fase do deserto, aleluia, você vai chegar. Mas levanta as mãos do céu. É lá onde você vai ver a maior manifestação da presença de Deus. Meu irmão, eu vi mais Deus quando eu estava na prova no deserto. Eu vi mais Deus quando eu estava lá na luta, na tempestade. Eu vi a glória de Deus mais quando eu estava na provação. É ali que eu vi mais a presença dele se manifestar. Só que, irmão, como a gente está no deserto, eu vou contar um testemunho, talvez você não ouviu. Eu e minha esposa, quando Deus falou que nós ia ser pastores, a gente relutando, Deus levou a gente para o deserto. Meu irmão, eu já vi testemunho de pessoas contar, mas eu vivi isso, eu nunca tinha vivido. Eu vim de casa, eu falei, pai, eu e minha esposa de noite, chegando no culto. Pastor não podia engravidar, para quem não sabe, ela tinha câncer no útero, ela não podia engravidar. E aí tem uma conversa hoje, ela falou assim para mim, amor, se nós não melhorar o nosso financeiro, nós vamos adotar? Quem sabe vai adotar? Se irmão boa. Olha só, nós conversamos isso. No outro dia de manhã, nós moramos lá em Santa Bárbara, no Jardim Europa. Quem conhece não sabe, esse país existe. Ela acordou de manhã e foi trabalhar. Eu acordei de manhã, comecei a mexer no celular. A minha televisão ligou sozinha. Depois de uma conversa do dia anterior, antes, de noite, a televisão ligou, um pastor entrou e falou assim: Deus não quer que você adota, Deus quer que vai dar o seu sangue. Meu irmão, posso falar o que aconteceu? Eu vi aquela televisão ligar. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém naquela casa, a pastora não estava lá. Na época eu tinha uma moto, eu cadê essa moto? Eu liguei para a pastora, só estou chegando na sua casa agora. Eu estou assombrado. O que aconteceu, meu filho? A minha televisão ficou sozinha, vai lá até o timoço que está lá dentro. Sabe o que a pastora falou para mim, pastora Maria? Sabe o que ela falou para mim? É Deus falando. É isso que Deus quer com vocês. Permaneça firme. Eu falei, mas a televisão está ligada lá dentro. Alguém que quer que negócio lá. Fique em paz, é Deus com vocês. Meu irmão, eu orei umas 10 vezes antes de abrir naquela casa, a televisão ligada. Porque a gente vê, a gente fala, parece que é fácil, mas você viver isso não é fácil. É surreal. Mas Deus ele quer se manifestar. No meio, o que Deus quer usar? É ele e você. Moisés não tinha possibilidade nenhuma humana para libertar o povo e tirar da escravidão. Moisés não tinha. Talvez você está que nem eu lá no passado. E eu vou ser pastor? Jamais. Esquece. Eu vou ser usado para curar pessoas, libertar pessoas. Eu? Esquece. Não dá. E Deus vem usando, vem falando. E quanto mais você vai caminhando, mais Deus vem mostrando a tua capa. Deus vai capacitando você. Porque existe uma coisa chamada teofania. E a teofania, meu irmão, posso falar mesmo ou não? Aonde você vai, ali Deus vai se manifestar e vai usar você para falar para alguém. É forte. Deus esse dia tem uma televisão. Moisés aqui foi a sarça que está pegando fogo, está falando com ele. Será que amanhã você está preparado para uma teofania acontecer na tua casa? No teu trabalho? Eu conheci uma pessoa, não lembro quem foi que me falou. Você pastor? Não. Era para me ter falado com uma pessoa, não falei, fique com medo. Mas era para me ter falado, agora aqui aquilo que eu fiquei com medo de falar. Não lembro quem me contou isso. É alguém não esteja. Irmão, mas tem que ser usado. Porque Deus não quer libertar, Deus quer usar a gente. Mas para Deus usar, aí tem que dar a timidez, o medo. Moisés, ele viu a sarça pegando fogo, mas ele queria se aproximar da sarça. Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar agora está pisando, aquele lugar era santo.
Aquela terra é santa. E até os dias de hoje aquele lugar é santo. Moisés está ali. O rebanho está ali. O primeiro princípio, Deus deu um rebanho para ele lá. Por que Deus faz isso? Para ver como que ele cuida do rebanho. Para ver como que ele zela pelo rebanho. Porque os caras não sabem cuidar de ovelhas, como que ele vai cuidar de pessoas. Por isso que Deus ele faz uma analogia entre pastor e ovelhas. É forte. Moisés está lá, ele guarda o rebanho e vai ver a sarça. A sarça fala com ele. Quando a sarça fala com ele, vai. Ele já não é mais o mesmo. Já entrou para um outro nível. E o outro nível, meu irmão, é forte. Porque agora ele tem um tete a tete com Deus. Eu nunca vi alguém, Deus falar com uma pessoa e a pessoa ficar da mesma maneira. Eu nunca vi. Deus se manifestar com uma pessoa e a pessoa ficar do mesmo jeito. Eu nunca vi. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Porque agora ele muda nós. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu já vi pessoas, André, tentar catar o filho. Ah, vem cá. Ele falou, não, mamãe, eu vou arrastar você para a igreja. Se você não vir para a igreja, eu vou me matar. Não sei o quê. Já vi pessoas fazer isso. E não é dessa maneira. É o Espírito Santo que faz isso. Quem convence o homem dos maus caminhos. É forte. Moisés agora está aqui. E o texto sagrado vai dizer. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. O Deus fala assim, Moisés, Moisés. Ele fala, eis-me aqui. A palavra eis-me aqui, talvez está na sua Bíblia também, vai muito mais além de que alguém te chamar e você fala assim, eu estou aqui. Não é desse jeito. A palavra eis-me aqui, meu irmão, eu estou disposto a servir quem está me chamando. Quando Moisés fala assim, você pode ver que várias passagens na Bíblia, quando Deus fala com alguém, a pessoa fala, eis-me aqui. É que alguém está disposto a servir. E Moisés fala, eis-me aqui, Senhor. Agora Moisés, ele recebe uma condição para libertar o povo. Deus fala para ele, você vai voltar lá para o Egito. Que você vai libertar todo aquele povo. Pensa, Moisés, um camarada, para libertar toda uma nação. O povo hebreu. Pensa, um cara que lá atrás estava com uma dívida, que ele tinha matado alguém. Estava lá atrás, é a mesma coisa. Posso falar, meu irmão? Posso falar, meu irmão? Você que cresceu no bairro, e lá você era perturbado. Aí você sai, vai para outra cidade. Quando você volta, as pessoas chamam, mas eu te conheço. Você era perturbado. É assim, não é, gente? É. Eu ando ali por uma modéstia ali. O pessoal, um monte de gente que conhece, até o rapaz da empresa aqui do lado. Ainda bem que foi um cara abençoado. Veio trabalhando. Porque Moisés agora tinha um passado. Ele precisava resolver esse passado. E eu posso falar mesmo, igreja. Deus não trabalha sem resolver o teu passado. O que eu vejo de profeta e pastor querendo fazer a obra do Senhor, se antes lá atrás resolver a sua enganada que fez lá atrás, se antes resolver os seus B.O. de lá de trás, se antes, posso falar mesmo na igreja viva, pessoas que querem cuidar de vidas agora, mas mal se restabeleceu de lá de trás no passado, já está querendo cuidar de vidas. Vai dar certo isso, igreja? Não vai. Deus agora fala assim, você vai voltar para o lugar onde tu saiu. Eita! E lá você vai se entender lá. E é lá que eu vou te usar, naquele lugar. Aí Moisés volta. Chega para o povo e fala assim, é o seguinte, Deus falou comigo. E Deus falou para libertar com vocês. Só que antes de Moisés vai voltar para lá, Deus fala assim no texto, que acabamos de ler. Deus ouviu a aflição do povo. Deus está vendo o que o povo está passando. Posso falar, meu irmão? Aí você acha que Deus não está vendo o que ele está passando. Você acha que Deus não está vendo o que as pessoas falam pelas suas costas, não? Você acha que Deus não está vendo a casinha que estão preparando para você, não? Mas levanta a mão para o céu. Se Deus nem ouviu a
a aflição do povo lá de trás, Deus está vendo a sua também. E Ele vai se levantar para libertar. Aleluia, Senhor. Deus, alguém só disse aleluia, já entendi, é forte. É forte. Quando Moisés, Deus fala, eu estou ouvindo o clamor do povo que está lá. É um povo escravo, cativo. E eu estou ouvindo o clamor daquele povo. E é o seguinte, agora você vai voltar lá e vai libertar aquele povo. Ou seja, posso falar mesmo na igreja? A sarça não se manifestou porque Moisés era bonitinho. Deus só falou com Moisés porque tinha um povo clamando. Você não está entendendo isso aqui, meu irmão? Posso falar? O povo não ouviu a sarça, mas Deus ouviu o clamor deles. O povo não ouviu Deus falar com Moisés, mas Deus respondeu o clamor do povo. Aí você fala assim, minha oração, pastor, então parece que não passa no tempo. Deus está ouvindo a sua oração. Pensa um pouco, Maria. Orava, no outro dia amanhecia escravo. Orava, no outro dia chicotada no lombo, escravo. Orava e no outro dia tinha que comer só aquela comida simples mesmo, escravo. Muitos deles ali podiam falar assim, Deus não está respondendo mais. Deus não está se manifestando mais. Meu irmão, Deus tem os seus meios para trabalhar. E Deus vai fazer um de repente. Quando o povo lá no deserto escravo clamava a Deus, Deus já estava falando com Moisés, sem o povo saber. Tem noção disso? Quando você está aqui, você não sabe o que Deus está preparando para a sua segunda-feira. Talvez você vai acordar amanhã, o celular vai despertar, mas segunda-feira de novo, é o pior dia da semana, misericórdia. Mas talvez é naquele dia que Deus muda a história. É forte. Talvez, olha, naquele momento que Deus, aleluia, muda todo o teu trajeto. Cuidado daquele. Fica esperto. Olha que forte. Moisés agora, ele está falando. E Moisés, sabe, se fosse os profetas da nossa geração, posso ouvir glória a Deus não. Glória a Deus. Moisés, varão, ia chegar para o povo hebreu e falar assim, ei, Deus falou foi comigo, tá? Não foi com vocês. Eu vi a sarça pegar fogo e eu sou o top aqui, tá? Talvez se a nossa geração, Moisés tinha pegado um celular, talvez um iPhone, um Samsung, e ter tirado uma foto no status. Aqui é profeta que veio face a face com Deus. É forte. Mas a sarça só pegou fogo por causa do povo. Vou falar de novo. A sarça só pegou fogo por causa do povo escravo. Por que, pastor? Porque o fogo se manifestou lá porque era o clamor do povo. Você não está entendendo, não. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu com fé. Eu quero dizer para você debaixo da palavra, irmão. Talvez você está aqui com a mão levantada para o céu, clamando a Deus, adorando, glorificando, dando glórias, aleluia. Você não sabe o que está preparado para amanhã, mas eu vou dizer, fique em paz, porque eu já estou trabalhando nessa beleza, eu já estou trabalhando nessa causa, eu já estou enviando a provisão para você, eu já acendi a sarça para enviar a provisão para a tua casa. Se prepara, eu vou levantar um Moisés para trazer a provisão para a tua vida. Moisés podia ter se achado, mas Moisés, aleluia, o povo, a sarça só pegou fogo por causa da oração do povo. Lembra de Pedro quando estava preso? Lembra, André? De Pedro quando estava preso? Quando Pedro está preso, a Bíblia diz que está cochilando, está dormindo. Mas existia um povo que estava clamando, pastor Cris, e orando ao Senhor. E pensa alguém dormindo. E de repente, o cárcere se abre. Mas o cárcere não se abriu por causa de Pedro, que Pedro é bom, ungido, cheio de promessa. O cárcere só foi aberto para levantar o céu por causa de um grande clamor da igreja. Por causa de um grande clamor da igreja. Aleluia. Quando você clama para a tua casa, as coisas acontecem. Quando você clama para o teu casamento, o milagre acontece. Quando você ora para a tua família, o milagre acontece. Aleluia. É forte. Aí que eu falei para o diácono lá no monte. As pessoas que vêm falar conosco acham que esses milagres é obra do atraso. E não é, irmão. Tem alguém clamando na madrugada.
alguém lá no sereno pagando um preço para você chegar aqui, pastor, aqui não, mais um testemunho. É forte. Moisés está ali, agora ele vai libertar o povo. Ele está preparado para libertar o povo. O fogo, quando a Bíblia diz que fala sobre fogo, André, pega isso aqui não tem no fogo. Lembra da festa, chamada festa dos Pentecostes? Em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E veio que você participa como de? Só quem é como de fogo. Aonde você vê fogo da presença do Senhor, ali há o Espírito Santo se manifestando. É por isso que a gente olha e vê quando a pessoa caiu na fé, abandonou já tudo. Ih, meu irmão, se esfriou. Porque o fogo já saiu dele faz tempo. Vou falar. O fogo da presença dele já saiu faz tempo. É que nem os passamos por aí. Ah, vai ter jogo do Brasil, coloca no terrão. Meu irmão, o fogo já não está ali faz tempo. Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes e o galo canta, a Bíblia diz, que ele viu uma fogueira e o povo para se esquentar. Ele se achega e começa a se esquentar com alguns irmãos que estão ali. Lê o texto lá. A Bíblia diz que quando Paulo chega numa ilha chamada Malta, o povo acendeu um fogo lá, mas a víbora estava lá dentro. Mas aquele fogo não tinha um poder para arrancar a serpente no meio dali. Mas quando chegou de Deus e coloca algo poderoso no fogo, o que está em oculto tem que ser revelado. O demônio que está escondidinho ali vai ter que ser revelado. Paulo joga as lenhas, o fogo aumenta. E quando o fogo aumenta, a serpente pula para fora. É forte. O fogo aqui, meu irmão, tem o poder de trazer poder para mim e para você. O fogo do Espírito Santo. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. A Bíblia também vai dizer que o Evangelho de Cristo não se consiste só em palavra, mas se consiste em manifestação de poder. É forte. O Evangelho, meu irmão, é cura para quem está enfermo. O Evangelho é alimento para quem está com fome. O Evangelho é água para quem está sedento. O Evangelho é força para quem está fraco. O Evangelho é um braço estendido para quem está caído. O Evangelho de Cristo, meu irmão, é tudo o que você precisa. Por isso, quando Moisés falou assim: viu, Deus, beleza, eu vou lá, mas eu vou dizer, como que é seu nome? O que eu vou dizer que está me enviando? Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala que eu sou. Eu sou. Ele é aquilo que você precisa. Porque cada um tem uma busca diferente, não é? Ninguém está buscando a mesma coisa. É uma igreja. Um está buscando por cura, por livramento, por casamento, por filho, por não sei o quê, por financeiro, para abençoar o vizinho, o papagaio. É uma igreja. Cada um busca uma busca. E pronto, é por isso que ele é aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. O povo ali estava escravo, Moisés chega e fala assim: o grande eu sou me enviou aqui para libertar todos nós. O povo fala assim, a minha cabecinha, se eu tivesse ali escravo, eu falo assim: vai libertar? Vai. Cadê o exército? Ninguém viu o exército. Cadê os soldados de guerra para libertar a gente daqui? Também não tem. É só um camarada. E você querer uma multidão para libertar a tua casa. Levanta a mão certa. Deus só precisa de você, Moisés. Deus só precisa de você, Moisés, para libertar toda a tua família e tua casa. Deus só precisa de você, Moisés, posicionado. Porque quando você está posicionado, eu uso a tua história, a tua vida para libertar todos aqueles que estão lá na tua casa. É forte. A gente já orou por casais, mas não vinha muito buscar pelo marido. Demais. E um dia ela falou assim: pastores, vocês vão na minha casa lá porque o marido é perturbado. É mesmo? É, não quero ir para a igreja. Eu falei: misericórdia, vamos lá. Está manifestando? Não, ele é perturbado. Eu falei: Jesus, a gente vai ficar bem preparado. Né, irmão? A gente quer ficar assim. Mas vamos
Aqui em casa, é vassoura que voa, é sapato, prato, é o soldado da vizinha passando por muro até ele amaldiçoado. Eu vou fazer o que na igreja também é esse meio de casa. É verdade isso aqui. Eu falei agora, eu misturei. Eu vou me converter para que se ela vai lá e ela não muda, eu vou lá fazer o quê? Moisés mudou, ele largou as sandálias para trás. Meu irmão, você quer viver vitória, vai ter que largar algumas coisinhas para trás. É forte. Vai ter que deixar algumas coisinhas para trás. Porque com Deus não é fácil, a porta ainda é estreita. Esse povo da Copa aí que coloca a Copa dentro da igreja para assistir, esquece esse povo. Esse povo é porta larga. É o que nem eu falo, isso aí é entretenimento. Se você for para um shopping, vai ter entretenimento lá. Se você for para um bonequinho, para um boteco, vai ter entretenimento lá. Vai colocar telão, vai ter todo mundo lá. Eu posso falar mesmo na igreja? Pode. Você não está prestando não, vai ser daqui a pouquinho. Posso falar mesmo na igreja? Pode. Vem aqui, André, vem aqui, deixa eu te usar desse, vem aqui. Vem cá que você está bonito, com o cabelo cortado. Vem cá. Carro novo. Só filho do shopping se casar com essa família lá. Só do shopping. Imagina no botequim lá, pastor Cris. Estamos lá, tá aqui, fica demorando aqui, e o jogo do Brasil acontecendo. E nós assistindo assim. Vai. Quando sai bom, meu irmão, posso falar mesmo, irmão? Talvez o cara nem conhece o cara que está do lado dele, mas quando sai bom, meu irmão, pega lá na minha conta uma cerveja lá, pega uma gelada lá, pega lá, e tudo na minha conta. É assim na igreja. Não, peraí, saiu mais um. Eita, meu rapaz, você vai, vamos fazer um churrasco, fica aqui, vamos pagar terra, vou fazer um negócio gostoso. É assim na igreja viva. É forte. Lá fora, meu irmão, mas posso falar? Acabou aquela farra, acabou a graça. É que uma vez eu preguei, eu quase apanhei no culto. Eu preguei uma vez, meu irmão, dar um presente final de ano não é fácil, tá? Eu quero ver você sustentar essa felicidade o ano inteiro. Final de ano junta a família, faz a farofa, o frango assado, chama o pastor e a pastora, aquele trio gordo, parece um avestruz. Rapaz, dá uma mesa ali, eu não quero mais uma mesa para colocar. Aí vem aquele parente que nunca foi na sua casa. É alegre, já viu? Tá lá. Dá aquela alegria, final de ano. Mas que alegria é essa que não entendo, mas você volta para o céu. A alegria na presença do Senhor, meu irmão, é todos os dias na presença dele. É segunda, é terça, é quarta, é começo de ano, é final de ano. Pastor, mas eu vou na prova. Lá também você vai se alegrar, porque ele vai se presença lá, vai se preparar. Pode também se abrindo, você também vai se alegrar. Glória a Deus. É forte. Agora o mundo a gente vê. Eu quero ver agora o povo se abraçar, que nem vai se abraçar. Eu quero ver. Acabou isso. Talvez passa na rua e se cumprimenta. Nem me conheço. Não é igreja. Moisés aqui está empenhado. Ele está riscando a vida dele, mas está empenhado em libertar o povo. Ele está lá para libertar o povo, depois você for cada um. E quando ele vai libertar aquele povo, meu irmão, é muito forte isso. Deus vai fazer sinais e prodígios. E aqui eu acho essa história linda. Quem é bom de Bíblia sabe. Quantas pragas Deus manda para o Egito? 8? Quanto? 7? 10. Quanto? 8? Eu fiz 10 aqui. Quanto? Ah, ele jogou pro povo, você viu, pai? Ele jogou pro povo. É 10 pragas. Deus manda, a Bíblia diz, Deus manda 10 pragas para libertar o povo. Só quando o povo está no deserto, pastor Cristo, Deus dá 10 mandamentos. E parece que é coincidência, mas não é. Por que isso, pastor Cristo? Porque o povo saiu do Egito, mas os egípcios não se deles. Glória a Deus. Aí agora Deus tem que dar 10 mandamentos para quê? Se eles seguirem os 10 mandamentos, o Egito sairá de dentro deles. Eita, glória, é forte. Ainda faz o quê? Se converteu. Pastor, eu não quero seguir nada, tá? Eu só quero sentar, receber bênção, vitória e milagre, ser o guia de Jesus e ir embora para casa. Ah, não quero mais se batizar. Eu tenho as pessoas que. Eu falei com o Vale, quando eu fui batizar, eu preciso do Vale. Eu não me eu quero chegar para dar agora.
vai precisar treinar. Não, tem gente que tem 2 minutos lá embaixo. Não permanece, é um negócio. Verdade, mas você se converte. A pastora uma vez pregou, a minha vontade é abrir a cabeça com uma brincadeira. Uma brincadeira e enfiar o evangelho lá dentro. Porque a gente está vendo o milagre da pressa para acontecer. E a pessoa está assim, eu já tentei uma semana e Deus não fez nada. Meu irmão, é uma semana. Pelo amor de Deus. Tem vezes que a minha esposa levou anos para receber. Anos. Não é fácil não. Mas quando Deus dá, é duradouro. É forte. Aí a pessoa fala, não precisa aceitar Jesus. Não, pastor, não. Ele já sabe o desejo do meu coração. Mas a Bíblia diz que você tem que reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador em público. Confessar Ele em público. Porque se você tiver vergonha dele em público, Ele também terá vergonha de você. Na volta que Ele vier. É forte. Se batizar, aceitar Jesus. É forte. Essa igreja da Copa aí não pega isso. Não tem. Posso falar mesmo ou não? Deus ele quer usar você. O povo está perecendo. Você viu o povo da Venezuela? Eles imaginavam, os povos dos condomínios dos prédios, eles imaginavam que aquela derrota ia acontecer, tudo aquilo que aconteceu. Não imaginavam o que você está esperando pela manhã. Mas a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Você está preparado para amanhã? E se o arrebatamento for amanhã? E se a volta dele for amanhã? O povo estava clamando, buscando a Deus, para querendo se libertar, não mais ser escravo. E Deus, enchendo Moisés de unção para libertar o povo. Foi de repente Moisés chega e fala assim: Deus me encontrou para libertar o povo. Eita, o clamor foi respondido. Pensa. Agora para libertar, ele foi mandado da estrada. E a última, para encerrar, a última é a que eu mais amo. O espírito da morte vai passar. E aqueles magos que não tiveram o sangue do cordeiro nas vegas das portas, nos umbrais das portas, pode ser filho escolhido de Deus, pode ser hebreu, pode ser egípcio, pode ser o que for. Se não tiver o sangue, ali vai morrer, tá? O nosso Deus é esse decreto. E quando Deus é esse decreto, Ele fala para o povo: se alimenta, pega o cordeiro, o sangue do cordeiro, passa na frente das portas. E o povo faz isso. E quando o povo faz isso, pastora Cris, chega o momento que o espírito da morte vai passar. É a última praga. E quando o espírito da morte passa, a Bíblia diz que houve tanto clamor que Deus passou a ouvir de longe os choros e os gritos dos egípcios. Sabe por quê? Posso falar, meu irmão? Aquilo que o povo hebreu sofreu ser escravo, agora os outros vão sofrer também. Porque aquilo que você faz, fique em paz, lá na frente você vai colher. O que aquele povo faz? O povo chegou, tirou o povo escolhido de Deus. Agora eles vão ter que clamar também, chorar. Um grande choro, um grande lamento por uma grande perca. E olha que forte. Enquanto na casa dos hebreus tinha vida, nos egípcios tinha morte. Mas Deus colocou um decreto, colocou o sangue das vegas das portas. Talvez você está aqui hoje e fala: eu não quero tomar Santa Ceia. Acho que é um ato comum. Irmão, isso aqui é um ato simbólico. Jesus Cristo nos ordenou fazer isso em memória de mim. Em memória dele que nós estamos fazendo. E se você não faz isso em memória dele, não tem o sangue das vestes, o espírito da morte está passando. Está passando na Venezuela, está passando em vários lugares. O dia de amanhã você não garante se você vai acordar. O próximo culto, terça-feira, você não garante, nem eu garanto. Só que está aqui pregando a palavra, minha esposa vai estar aqui. Ninguém se garante o dia de amanhã. Mas Deus está falando dizer: prepara o presente hoje. E quando você não preparar, meu irmão, cuidado. Talvez pessoas que morreram lá, Deus devia ter usado algum problema para falar: aceita Jesus. Talvez lá na Venezuela Deus devia ter levantado algum profeta, algum pastor para pregar a palavra. Viu? Aceita Jesus, talvez é carne demais. Aí você vai falar assim: não, eu sou novo, eu tenho um tempo. Cuidado, tá? Antigamente, lá no passado, pessoas jovens não sofriam de infarto. É ou não é? Mas agora tem uma manada, uma
gente nós se levantamos então. Pessoas novas morrendo de infarto. Você não garante o dia de amanhã. Mas levanta a mão para o céu. Aleluia. Levanta com fé. Mas quando estamos na presença do Senhor, meu Deus, o povo hebreu ele foi guardado por todas as pragas que passaram na terra, passaram por a terra. Talvez aconteceu isso lá na Venezuela, mas aí você se prepara. A tua casa será guardada, a tua família será guardada. Talvez você não veio notícia que esse negócio está aqui no Brasil, irmão. Pode vir o que vier, mas se estamos na presença do Senhor, eu e você seremos guardados no nome de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda os céus e glorifica Ele. Igreja Comunidade Somos Um.